Olá, meus amigos, passando mais uma vez por aqui para a gente conversar um pouco, né? Faz tempo que eu fiz uma reflexão e é bom a gente fazer sempre uma reflexão. Eu gosto, principalmente nos finais de semana, eu gosto de refletir um pouco. Olha, gente, muitas vezes a nossa vida está tão parada, muitas vezes ela está tão congestionada com os problemas da vida, os problemas que nos acontecem diariamente, e que a gente fica um pouco paralisado. Tudo para. Os grupos que a gente está neles, muitas vezes eles são parados. A gente para de trocar informações, porque nada tem graça. Isso acontece, é comum em nossa vida. Mas olha, eu digo a você que não só é essa parte de comunicação que para, não. Quando a gente para, é porque algo está faltando na gente. Algo está faltando com que a gente transborde. O recipiente de alegria, de emoções que a gente está tendo, não encheu o suficiente para transbordar. Então, muitas vezes a gente fica abaixo do limite. Isso é normal, muitas vezes pode acontecer. Acontece outras vezes que a gente passa por determinadas situações que não são tão agradáveis. E nem todo mundo tem aquele carisma de encher-se sozinho, sem a ajuda de pessoas, de amigos ou companheiros. Tem muita gente que se supera, mas não são todos. E eu estava pensando essa tarde, muitas vezes você quer trazer uma mensagem de ânimo, uma mensagem de autoestima, e muitas vezes você não se encontra na autoestima, você se encontra meio para baixo. E a gente fica tentando fazer, tentando puxar, espremer a laranja para ver se sai algum suco, e às vezes não sai. Isso não é uma questão de que você esteja mal, é que o seu recipiente de agradecimento, de gratidão está um pouco abaixo do nível. A gente precisa sempre olhar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa sempre de estar atento às pessoas que estão ao redor e ver as necessidades que elas estão sentindo. Uma das músicas mais bonitas que eu acho do Padre Zezinho é que em uma das músicas dele ele diz: amar como Jesus amou, sentir o que Jesus sentiu. E outra frase que eu acho bonito também, de São Francisco de Assis, que diz: é dando que se recebe, é perdoando-se que é perdoado. Muitas vezes a gente fica sem combustível na vida, fica um pouco para baixo, é exatamente porque a gente não olha para o próximo como a si mesmo. Muitas vezes você pensa que deve estar numa situação melhor, ou às vezes se acha numa situação pior do que todo mundo, mas é na tua cabeça isso. Porque na realidade muitas pessoas gostariam e até pagariam caro para estarem no teu lugar, do seu jeito, da sua maneira. E por a gente não olhar ao nosso redor, não ver quem está ao nosso redor, a gente passa por crises emocionais. Se tranca, se fecha, porque não tem combustível. O nosso combustível está exatamente em olhar o nosso próximo como a nós mesmos. Nesta manhã, eu fui visitar o meu irmão. Meu irmão, ele é mais novo do que eu.
Mas ele se encontra numa situação muito, muito triste, né? Eu passo dias sem visitá-lo. Ele é acamado. Ele não era acamado. Ele tem um problema chamado ácido úrico e atacou as juntas dele, os dedos, os pés, e travou, ficou travado. Ele não consegue fechar as mãos. Hoje eu digo, eu vou visitar ele. Fui visitá-lo e comecei a conversar. E comecei a extrair algumas das pérolas dele. Ele tão conformado naquela situação. Eu olhando ele senta na cadeira de roda, mas ele não consegue dobrar suas pernas. Fica as pernas assim, em cima de outra cadeira, porque não dobra, as juntas travaram. Então, eu olhando aquela situação e olhando a minha, eu sendo mais velho do que ele, me encontro numa situação favorável. E ele estando numa situação, ele é bem mais jovem do que eu, e se encontra numa situação daquela, e eu disse, se eu estivesse no lugar dele, eu acho que eu estava louco, porque eu não me encontro, e muitas vezes me sinto sem inspiração de extrair alguma mensagem, porque acho que não estou legal. Imagina uma pessoa naquela situação, sem poder se locomover, para comer, mal consegue pegar o talher, mal consegue, que não consegue, porque as mãos não fecham. Eu estou praticamente, fisicamente bem. A vida para mim está transcorrendo praticamente bem. E muitas vezes eu fico lastimando. Lastimando de quê? Qual o motivo? Eu saí lá da casa do meu irmão, fortalecido pelo papo dele, nada de baixa estima, sempre para frente. Tá bom demais, tá tudo beleza, tudo maravilha. Eu estou bem. Digo, meu Deus. Eu percebi que eu estava bem mais para baixo do que ele. Por isso, meus queridos, do grupo, vocês que estão participando, você que está aí, você que tem vida, você que tem ânimo, às vezes e às vezes não se preocupe não. São fases que nós passamos e que essas fases, elas mudam. O nosso estado de ânimo, ele é rotativo. Nem sempre você está para cima. Existem momentos que você está para baixo. Isso acontece em todos os setores, tanto espiritual como em qualquer outra área, material, social. Tem hora que você está rodeado de muitos amigos, tem hora que você procura um e não encontra. Mas a gente tem que ter combustível suficiente para suportar os momentos baixos da nossa vida. Quando você olha para dentro de você e você interage com outras pessoas, você percebe que muitas vezes você se encontra no lucro. Você que está me assistindo agora, muitas vezes você se acha arrasado, sem ânimo, né? Sem estímulo. Visite alguém, vá a um hospital, visite alguém que está preso, vá visitar um doente. A gente sempre tem alguém nos nossos conhecidos que necessita de uma visita. Vá lá, visite, e você verá que você está chorando de barriga cheia. E você, com certeza, você vai valorizar mais e vai transbordar a sua alegria e a sua gratidão com outras pessoas também. Pense nisso. Agradeça sempre e você verá
que o seu reservatório de emoções e de autoestima transborda sempre. Um abraço e que Deus abençoe.